A paz do Senhor, estamos aqui mais uma vez para falar do livro de Esther. Esse livro maravilhoso tem muito a ensinar, a orientar a mim e a você. Hoje vamos entrar no capítulo 6 de Esther, onde falamos quando Amã ficou todo empolgado com a orientação de sua esposa Zélia e seus amigos para fazer uma forca e falar com o rei para que enforcasse Mardoqueu nela. Porque ele não suportava mais passar na presença, mesmo saindo do jantar, mas viu Mardoqueu na porta do palácio, o qual não se prostrou diante dele. Mas o tema é Deus chega primeiro e na hora certa. Porque hoje ele vai lá falar com o rei para justamente fazer a forca e matar Mardoqueu. Mas veja o que esperava ele. Não adianta mexer com o povo de Deus. Não adianta atacar o povo de Deus, não. Porque o Senhor chega na hora certa. Glória a Deus. Esther 6, do 1 ao 14. Naquela mesma noite, o rei não conseguiu pegar no sono. Então mandou buscar o livro em que se escrevia o que acontecia no reino e ordenou que os seus funcionários lessem para ele. Veja que naquela mesma noite, a qual a mãe estava vindo para dizer que ia enforcar Mardoqueu, já tinha feito a forca, o Senhor tirou o sono do rei. E aí o rei pediu para que lesse aquele livro, onde fica todas as anotações, documentações do reino que acontecia lá. Deus é perfeito. Ele sabe trabalhar de uma forma linda e gloriosa. Se você está orando, louvando, clamando, não tenha medo de qualquer situação. Porque você não precisa ir lá. O Senhor chega lá. Jeremias 23, 23 diz que Deus é Deus de perto e de longe. Aleluia. A parte que leram estava com Mordecai, tinha descoberto o plano para matar o rei, plano este preparado por Bigtã e Teres, os dois eunucos que eram guarda do palácio. Veja que no documento, naquele livro, as crônicas, estava anotado que Mardoqueu tinha dado livramento ao rei, dos seus dois eunucos que estavam preparando a morte do rei. Aí o rei perguntou, que homenagens foram prestadas e que prêmios foram dados a Mordecai por ter feito isso? Nada se fez a esse respeito, responderam os funcionários. Deus não é lindo? Veja que a mãe estava chegando para justamente querer enforcar Mardoqueu. Mas o povo de Deus tem dono. Justamente nesse instante, a mãe entrou no pátio que ficava ao lado dos quartos do rei, para lhe pedir que mandasse enforcar Mordecai na forca que ele, Amã, havia mandado construir. O rei perguntou, quem está no pátio? Louvado seja Deus. Deus é perfeito. Deus é tremendo. A Bíblia diz que ele tem uma balança que pesa. Ele é o justo juiz. Ele não tem um culpado por inocente. Como também ele não tem um culpado por inocente. E Amã responderam os servidores, mande que entre, e ordenou o rei. Amã entrou e o rei lhe disse, eu quero ter o prazer de prestar homenagem a um certo homem. Diga-me o que eu devo fazer por ele. Amã pensou, assim, quem será esse homem e quem é o rei tanto quer honrar? É claro que sou eu. Amã era soberbo, Amã era prepotente, Amã tinha uma altivez fora do comum, não é verdade? Mande trazer as roupas que o Senhor usa e também o cavalo que o Senhor monta e mande colocar uma coroa real na cabeça do cavalo, uma coroa real na cabeça do cavalo. Então entregue as roupas e o cavalo a um dos mais altos funcionários do reino e ordene que ele vista as roupas do homem que o Senhor deseja honrar. Depois que ele leve o homem montado ao cavalo pela presença principal, pela praça principal da cidade, e que diga em voz alta o seguinte, é isto o que o rei faz pelo homem a quem ele quer honrar. Ele deu todas as honras, todas as orientações achando que era ele. Mas era justamente para ele fazer com Mardoqueu. Porque a Bíblia diz, quem faz suas covas nela cai.
e que Deus envergonhe o inimigo. Se você está passando por alguma situação constrangedora com alguém, Deus vai envergonhar. É só você adorar e ficar na porta. Aleluia. Então o rei disse a Amã: vá depressa, pegue as roupas e o cavalo e faça como o judeu Mordecai, tudo que você acaba de dizer. Ele costuma ficar sentado na entrada do palácio. Não deixe fazer nenhuma das coisas que você disse. Ele mesmo que ia dar todas as honras a Mordecai. Deus não é perfeito? Deus conhece todas as coisas. Até o fio do nosso cabelo está contado. Eu e você não conta nenhum do braço, mas Deus conta da nação. Não tenha medo, se acalme e adore, porque onde você não pode entrar, o Senhor entra. Amã foi, pegou as roupas e o cavalo e vestiu as roupas em Mordecai. Depois levou Mordecai montado a cavalo pela praça principal da cidade e disse em voz alta: é isso o que o rei faz pelo homem a quem ele quer honrar. Louvado seja o nome do Senhor. Não tem nem palavras para falar da grandeza, da perfeição, do agir do Senhor. Depois disso, Mordecai voltou para a entrada do palácio, enquanto que Amã, envergonhado e triste, correu para casa escondendo o rosto. Contou à esposa e aos amigos tudo o que tinha acontecido com ele. Então ela e os seus amigos, que eram tão sábios, disseram: você já começou a perder a luta com Mordecai. Ele é judeu e você não vai ganhar de jeito nenhum. Você vai perder. Na certa. Deus é perfeito. Ela tinha dado a ideia dele fazer uma forca para enforcar Mordecai, sua esposa. Agora ela mesma, seus amigos disseram: você vai cair e não vai se levantar diante dele. Porque Deus mostra, Deus age, Deus mostra a amigos dos inimigos seus. Deus mostra que está trabalhando. Deus mostra que ninguém vai mexer com você, que Ele é o justo juiz e Ele te ama. Deus mostra e faz. Porque Ele é perfeito, Ele é grandioso, Ele é maravilhoso. O meu papel e o seu é adorar, é esperar, ter fé e confiar. Eles ainda estavam falando quando os eunucos que estavam ao serviço do rei chegaram e levaram a mãe imediatamente ao banquete que Esther tinha preparado. Veja que Deus agiu de uma forma linda. Quando ele disse assim, quando a Bíblia diz que ele age de repente, foi de repente. Porque exatamente na hora que ele termina de falar, que sua esposa profetiza que ele vai cair no meio, na frente de Mordecai, que ele não vai se sustentar, os homens chegam para levar ele, os oficiais do rei. Deus é perfeito. Não tenha medo, não. Você serve ao mesmo Deus de Mordecai. Olha o que aconteceu aqui em Gênesis 31, o 23 e o 24. Do 22 ao 24. 3 dias depois, Labão ficou sabendo que Jacó havia fugido. Ele reuniu seus parentes e foi atrás de Jacó. 7 dias depois, Labão alcançou Jacó na região montanhosa de Gileade. Aqui diz que Labão alcançou Jacó. Por quê? Porque Jacó pegou suas mulheres, sua família, seus bens e foi embora. Porque Labão enganava muito ele e ele orou, pediu a Deus e foi embora, porque ele não aguentava mais. Era filha de Labão, mas era a família dele. Ele tinha trabalhado muito para Labão, né? E chegou a hora. E quando chega a hora de sair, quando chega a hora de Deus exaltar, não adianta gigante, porque Deus age. Naquela noite, Deus apareceu num sonho a Labão, o arameu, e disse: cuidado, não faça nada a Jacó. Ele estava pronto para tirar tudo de Jacó, sua família, porque poderia também ser a família dele, que eram as filhas dele, as netas, fazia parte da época na região dele, a cultura, mas o Senhor interveio. Deus intervém na hora certa. Deus age de forma gloriosa. Deus é o justo juiz, Deus é perfeito. Não temas, não tenha medo e não se desespere, porque Deus chega primeiro e na hora certa. Fica com Deus.